Queridos, nós vamos hoje na nossa ministração ao capítulo 13 do Evangelho de Mateus, continuando o nosso estudo acerca das parábolas de Jesus. Vamos falar hoje sobre a parábola do semeador, muito conhecida, até estudada por alguns e um pouco ignorada e mal entendida por outros. Eu acredito que a grande maioria que aqui está tem um bom conhecimento acerca desta parábola, né? Capítulo 13 do Evangelho de Mateus está escrito assim: Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas, vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60, e outro a 30. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Amém? Sentem, queridos, glorificando o nome do Senhor. Essa parábola, ela difere das demais por um detalhe importante: é que os discípulos, ao não compreendê-la, procuram a Cristo pouco depois e perguntam a Ele o que significava aquela parábola, o que Jesus estava querendo dizer. Até já citei esta parte em outro estudo, quando Jesus faz a citação ao profeta Isaías, e aqui em Mateus está muito bem especificado, no capítulo 13, versículo 14, que Jesus diz: E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: Ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Para que muitos que ali estavam com o coração já endurecido aos ensinamentos de Jesus, eles, ouvindo a mensagem, não conseguiam entender e não tinham esse entendimento para converter o seu coração a Cristo. Percebendo todas as coisas, não conseguiam assimilar, porque eles estavam constantemente perseguindo Jesus e procurando nele uma falha, um modo de poder acusá-lo e eliminá-lo do meio religioso judaico. Nós podemos observar que o seu coração sempre maquinava o mal, e é justamente por esta razão, por esse motivo, que eles não conseguiam abrir o coração para as verdades que Jesus trazia de uma forma tão simples e tão direta e objetiva. Mas aqueles que abriam o coração para Jesus tinham esse entendimento esclarecido através da simplicidade das parábolas. Quando Jesus está próximo ao mar, o mar da Galileia, é muito provável que por detrás dos seus ouvintes, que estavam de frente para o mar, estavam as campinas da Galileia. E nessas campinas exatamente é onde boa parte da agricultura da região da Galileia era desenvolvida. Então, o que Jesus traz para eles assimilar, por mais que estivessem ao lado do mar, acostumado muito com pesca, aquele povo também era um povo que se dava ao trabalho agropastoril. Ou seja, enquanto alguns cuidavam de gados, de ovelhas, outros se dedicavam ao plantio. E a boa parte da subsistência deste povo vinha do fruto da terra, do que eles plantavam e colhiam, seus grãos, seus cereais, que fazia parte da alimentação básica diária de um judeu. Então eles estavam muito acostumados em ver esta cena desses agricultores com suas bolsas contendo nelas semente, sair no tempo certo a semear a semente na terra, para esperar essa semente germinar, crescer, produzir frutos, para então vir a colheita. O que Jesus falava para eles não era nada incomum
aos seus olhos. Então, o fato interessante quando observamos é que Jesus ele vai começar dizendo: eis que o semeador. Ele não está dizendo um semeador, entre tantos um qualquer. Ele está dizendo o semeador. Isso aponta para alguém em especial. Isso aponta para alguém específico, diferenciado entre os demais. Jesus provavelmente estava intensificando a atenção deles, pensando que talvez Jesus traria ao seu conhecimento quem era este semeador. Ele diz que o semeador saiu a semear, e quando semeava, porque o semeador que sai para semear, ele não se distrai com outros afazeres, ele tem um foco, ele tem um objetivo, ele tem um alvo. Ele saiu da sua casa, da sua propriedade, com a sua bolsa repleta de sementes, criteriosamente selecionadas para lançar à terra. E então Jesus disse que quando ele sai a semear, uma parte da semente cai ao pé do caminho. Quando Jesus fala que parte dessa semente cai ao pé do caminho, logo nos vem à mente de que existe ali uma estrada, uma rodovia, talvez uma estrada pavimentada, e que parte da semente vai caindo no caminho, talvez até pelo fato de a bolsa que contém a semente ser furada. Mas não é este o cenário real. Os campos de lavoura daquela época eram pequenas faixas de terra, não eram grandes campos, até porque facilitava em faixas de terra menor o fato do plantio, do cuidado e da própria colheita. E como não existiam estradas basicamente delimitadas, por mais que o Império Romano tenha criado estradas, mas a grande maioria das pessoas viviam nessa região remota, e eles desenvolviam o seu próprio caminho, o que a gente chama daqui de atalho, de picada, né? Então essas pessoas, para facilitar o acesso de uma região para outra, eles cortavam um atalho, e é justamente esse cortar atalho que formava um caminho. E depois que o lavrador ele lavra a terra, ele prepara a terra, e precisamos também frisar de que naquele tempo não existiam máquinas agrícolas, tampouco muitas ferramentas de ferro, de aço sofisticadas como temos hoje. Então, com muito custo, com muito trabalho, o lavrador lavrava essa terra. Mas logo nesse caminho que era percorrido constantemente, as pessoas no seu caminhar acabavam pisando essa terra e compactando ela novamente. Então ficava aquele caminho muito fácil de identificar no meio daquele campo onde iria receber a semente. Então parte dessa semente é lançada, e ao lançar, parte dela cai neste caminho. A outra passagem do Evangelho de Lucas vai dizer que essa semente ela era pisada pelos homens e também comida pelas aves. Parte da semente cai no caminho, outra parte da semente cai em pedregais. Esses pedregais também, o terreno da Galileia, ele é composto por rochas calcárias. Então, quando preparava o solo, o agricultor trabalhava, e em alguns lugares que tinha muita rocha, ela ficava coberta com uma fina camada de terra. E essa fina camada de terra absorvia a semente germinava. Mas ela não conseguia lançar raiz profunda, porque logo a sua raiz encontrava a resistência da rocha. Então, é isso aí que Jesus está falando. A superfície onde a semente está é muito rasa, e ela não consegue aprofundar a sua raiz, por isso que logo ela seca-se. Outra parte caiu entre espinhos. É muito provável que esses espinhos também tenham sido lavrados pelo agricultor. Segundo os estudiosos, esses espinhos e cardos que davam às margens do terreno agrário também eram virados, mas por possuir força e ser uma erva daninha, eles cresciam rapidamente e até ultrapassavam o crescimento da própria semente semeada. Então, quando eles cresciam, eles acabavam impedindo a iluminação para essa semente germinada e eliminavam parte da luz solar, que é essencial para o crescimento de uma planta. E o crescimento do espinho, sendo mais rápido, começa a sufocar o desenvolvimento dessa planta. Veja que a semente germina,
a semente cresce, mas a semente não produz fruto. Então nós temos aqui, primeiramente, alguns pontos importantes. A primeira é a semente que não germinou. Por que não germinou? Se a semente era de qualidade. A semente não germinou porque as aves vieram e comeram-na. Segundo ponto, a semente germina, mas logo ela seca. Por que ela seca? Porque o solo é raso. O terceiro ponto, a semente germina, cresce e não produz fruto. Por quê? Porque existem espinhos. Mas a quarta colocação de Jesus vai dizer que parte dessa semente caiu em terra boa, ou seja, a terra na qual o lavrador havia preparado. O seu interesse estava naquela terra. O foco dessa mensagem não é o semeador. O foco dessa mensagem é a semente. E a semente é exatamente fala da expansão do reino de Deus. Jesus tem os seus embates com os seus algozes, e ele está falando acerca do reino, ele está falando acerca das boas novas, ele está falando acerca do evangelho de Cristo. E agora ele está trazendo uma comparação de que o reino de Deus é semelhante a este semeador que sai a semear. E o interessante que eu frisei anteriormente é que os discípulos chamam Jesus de lado e Jesus dá a interpretação. É por isso que nós não podemos trazer outra interpretação da parábola a não ser a que o próprio Cristo deu. Então no versículo 18 ele vai dizer assim: escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Depois Jesus diz assim: porém o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende, logo se escandaliza. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Então Jesus traz uma colocação muito clara, não há dúvida para tudo isso. Mas então por que é que eu trago a explanação dessa mensagem nesta noite? Além da importância da semente, eu posso identificar outra coisa muito importante: a terra. Essa semente, ela precisa da terra para germinar, crescer e produzir fruto. Se não houver a terra, não tem sentido lançar a semente. O semeador jamais sairia lançando essa semente no mar da Galileia. Ele não sairia lançando essa semente nas montanhas rochosas. Ele levou a semente para o campo. E mais uma vez Jesus usa uma alegoria, dizendo aos seus discípulos: vocês dizem que o tempo da colheita ainda vai demorar 4 meses, mas eu digo para vocês: levantem os vossos olhos e vejam os campos que já estão brancos para a ceifa. Então Jesus está dizendo: o campo é o mundo, o campo é o planeta Terra. O campo são as pessoas espalhadas nos 4 cantos dessa terra. São terras férteis, são terras pedregosas, são terras cheias de espinho, são terras que já foram muito pisadas e tem facilidade das aves do céu encontrar essa semente. Então o semeador não se importava em ter o cuidado de não cair nenhuma semente ao caminho, porque o que mais importava para o semeador era lançar. O semeador não tinha nenhuma autonomia e nenhuma condição natural de fazer com que esta ou aquela semente germinasse, crescesse e produzisse fruto. A tarefa do semeador é lançar a semente. Paulo bem diz: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Então quando o semeador lança a semente, ele espera pacientemente que essa semente venha germinar, venha crescer, venha produzir fruto. Mas isso não vai depender do meu cuidado, da minha preocupação ou da minha não preocupação.
Isso vai depender de Deus que dá o crescimento, que dá o sol, que dá a chuva serôdia e temporã. Então essa semente sendo lançada, ela vai de alguma forma encontrar algum terreno. Quando você prega o evangelho nas praças, quando você prega o evangelho no trabalho, quando você prega o evangelho na escola, quando você prega o evangelho entre a sua parentela, quando você prega o evangelho no altar de uma igreja, a semente vai cair em alguma terra. Não se preocupe, porque ela vai cair em algum lugar. E não adianta a gente ficar pensando assim: mas aquela terra é pedregosa, aquele caminho está pisoteado, ou aquela terra é... Não é nós que escolhemos. A tarefa do semeador é lançar a semente, pôr a mão na bolsa e lançar a semente. O evangelho tem que ser proclamado a tempo e fora de tempo, para que a semente do evangelho, a semente do reino, encontre os corações. Agora, uma coisa que cabe a nós, a responsabilidade. É de quando ouvirmos a pregação do evangelho, e a Bíblia vai dizer assim: quando ouvires a voz do Senhor Deus, não endureçais o vosso coração. Por que não endurecer? Porque o coração endurecido é muito fácil das aves do céu identificar onde está a semente. Eu já fui lavrador, eu sei muito bem como é você lançar a semente em terreno que foi preparado para receber ela. Fica difícil de encontrar onde ela caiu, ela se mistura logo com aquele barro que está solto. Mas quando ela cai no caminho, é fácil, você identifica ali estão as sementes e junta. Então as aves observavam no caminho e não na terra preparada. Então quando você endurece o seu coração para ouvir a palavra do Senhor, é muito fácil de Satanás tirar essa palavra de você. É muito fácil de você, com o coração endurecido, sair da porta para fora e já não lembrar mais o que foi falado, o que foi pregado. Quando o coração se endurece, o diabo tira com muita facilidade. E eu gosto da versão de Lucas quando diz que os homens pisavam essas sementes, como não dando nenhum valor. As pessoas costumam pisar o que nós ouvimos falar acerca de Cristo Jesus. As pessoas hoje estão pisando no evangelho cristocêntrico e verdadeiro, estão tornando a palavra de Deus algo banal, algo comum, algo muito normal. As pessoas vão para uma rede social, para um programa de televisão e dizem que aceitaram a Cristo, e dizem que são evangélicos, e dizem que tem Jesus no coração e que conhece o Espírito Santo. Mas ao vir para uma festa mundana, como a que nós tivemos aí agora há poucos dias numa cidade vizinha, dizem que o clima ali é um clima leve, é um clima de harmonia, é um clima de paz. Mas que discernimento é este? Mas que tipo de evangelho é esse que foi recebido? Não, meus irmãos, o evangelho verdadeiro confronta-nos e nos afasta das coisas do mundo. Nada mais do mundo nos agrada, nada mais do mundo nos traz boa energia, porque o mundo está cheio de trevas, de escuridão e de peso espiritual para a nossa alma, querendo nos sufocar dia após dia, querendo nos tirar da presença do Senhor. O Satanás está rodando a nossa vida, só procurando um ladinho do nosso coração endurecido para Cristo, para que Ele possa tirar aquilo que com muito custo foi semeado. Parte dessa semente, ela vai cair entre os espinhos. E quantas pessoas que ouvem o evangelho aceitam de bom grado, choram, vêm para frente, aceitam a Jesus. Eu poderia dizer assim: dá para contar no dedo, não, mas não dá mais, já perdi a conta de quantas pessoas nesse tempo de 3 anos na Canaã já vieram e entregaram a sua vida para Jesus. Muitos já até se batizaram em águas, mas os cuidados do mundo são mais sedutores. As coisas do mundo são mais sedutoras. Passa a não ter mais tempo para vir para o culto. Parece que agora a palavra de Cristo já não é mais tão atraente assim. Deus abre uma porta de emprego, Deus abre uma porta de bênção, e a pessoa se apega àquilo ali e esquece do dono da bênção que abriu a porta. Agora, porque tem casa para lá, tem casa para cá, tem carro bom para viajar, o culto vai ficando, vai ficando, vai ficando. E é isso que a palavra da parábola do semeador nos diz: os cuidados deste mundo, a sedução deste mundo vai sufocando. Vai sufocando. Esses espinhos sufocam. E as pessoas começam
a dizer: mas eu sou crente, nos encontro na rua, passo o Senhor, está tudo bem, está tudo mil maravilhas. Mas vai chegar um dia que Cristo vai passar com fome e vai procurar figo na figueira, mas a figueira só tem folha, ramo, caule, raiz, e não tem fruto. Jesus não está perguntando se você cresceu muito ou cresceu pouco. Jesus está esperando você produzir fruto. Você tem que produzir fruto. Não deixe os espinhos deste mundo sufocar o fruto do Espírito no seu coração, porque pela árvore, ou melhor, pelo fruto, vai se conhecer a árvore. Planta que não produz fruto, não tem sentido estar na lavoura. É muito crente infrutífero por aí. Eu não gosto de falar essas coisas, irmãos. Eu confesso para vocês, não gosto de frisar as coisas negativas da nossa igreja, mas é uma realidade. É uma realidade. Você muitas vezes encontra com alguém, você não vai ouvir ele contando testemunho e contando bênção. É só queixa, é só lamento. Cadê o fruto? Evidencie o fruto na sua vida. Deixe o Espírito Santo gerar fruto no seu coração, na sua alma. Fale das coisas boas que Deus te fez. Fale das coisas maravilhosas que Deus opera através de você. Seja uma oração, seja uma palavra de conforto, seja uma obra de caridade. Alguma coisa o crente tem que evidenciar que Cristo é na sua vida. Tiago vai nos dar uma chapuletada ao pé da orelha, dizendo que a fé sem obras ela é morta. As obras evidenciam, e quando eu digo obras, eu não estou falando só de caridade, de cesta básica, de doar roupa, não. As obras de uma forma geral, quando evidenciam a Cristo e exaltam o nome do Senhor, está mostrando que você é uma planta que recebeu o Evangelho, é uma terra que recebeu a semente e que deixou essa semente agora frutificar em você. Mas e a terra rasa? Não tem profundidade. E isso fala de quem muitas vezes vive de aparência. Quem olha assim: opa, aqui é terra boa, olha só como está fofinho, vamos lançar semente aqui. Mas às vezes é só o exterior, por dentro é uma rocha impenetrável. Tem aparência de que vive, como diz Apocalipse, mas está morto. Recebe a semente que o semeador lança de bom grado, mas logo que ela germina, ela vai encontrar bloqueio, ela vai encontrar resistência. Não há mudança, não há transformação. A raiz é exatamente o que nutre a planta. A raiz é exatamente o que leva os nutrientes daquela terra para a planta. A raiz é exatamente o que vai absorver a umidade e vai abastecer a planta. Quando nós não deixamos a palavra de Deus enraizar em nós, nós estamos automaticamente fazendo com que a palavra de Deus em nós se torne infrutífera, incapaz de crescer, incapaz de produzir fruto e tendendo a morrer, porque não alimentamos. Mas pastor, como eu posso ter um coração endurecido? De que forma? Quem sabe meu coração é duro para a palavra de Deus. Quando eu falo da raiz nutrir a planta, eu falo de nutrientes que precisam ser fornecidos pela terra. Existem terras que são magras de nutrientes, precisa haver uma correção, colocar calcário, colocar adubo NPK, colocar outros nutrientes. Lá na horta, se você for trabalhar na horta, você vai ver que às vezes não produz o tomate, não produz lá outra verdura, leguminosas. Se você chamar um agrônomo ali, ele vai fazer uma análise da terra, vai dizer: está faltando cálcio, está faltando potássio, está faltando isso, está faltando aquilo. Não adianta só jogar ureia, Lucas? Trabalha lá com jardinagem, tem gente que quer abastecer a vida inteira as coisas só com ureia.
A ureia é um nutriente, mas e o restante? Então muitas vezes, irmãos, a gente é uma terra tão rasa que nos conformamos em às vezes participar de um culto na semana e pronto, nos nutrimos com aquilo ali e achamos que estamos nutrindo muito bem a palavra em nosso coração, mas em casa não lemos, em casa não oramos, não jejuamos, não consagramos ao Senhor, não fazemos nada mais, somos crentes nominais. Na verdade o nosso coração está endurecido, não conhecemos a palavra, somos enganados e iludidos por qualquer vento de doutrina que sopre. Qualquer coisa que a pessoa vê na rede social, ela já começa a balançar. Meu Deus, eu acho que isso aqui é verdade. Esse é um grande homem de Deus, é um grande pregador. Não verifica a Bíblia, não filtra no seu coração, não filtra nos seus ouvidos. Tudo vai entrando, vai contaminando e o seu coração está ainda endurecido. Para você nutrir a palavra de Deus no seu coração, você precisa também fazer a sua parte. Você precisa ler Bíblia. E não vem me dizer que você não gosta, porque então você não se converteu de verdade. Ah, pastor, eu não gosto de ler Bíblia. Então se converta, porque o dia que você se converter, você vai dizer: pastor, agora eu tenho prazer em ler a palavra de Deus, porque ela é o alimento para minha alma. Não vem me dizer que você não gosta de orar. Tem que se converter então, porque a oração é o teu diálogo com Deus. Se você não quer falar com Deus que salvou a tua alma, que salvação é essa que Ele proporcionou para você? Apesar de que evangelho não é para satisfazer nossos gostos. Ah, não é não. Goste ou não goste, as mães que o digam, né? Quando o esposo, quando os filhos estão doentes, o remédio vem. E nem sempre o melhor remédio é o mais docinho. Goste ou não goste, a Marciana diz assim: vai tomar sim. Você precisa melhorar, vai tomar. E a gente, como servo obediente, sim senhora, a gente toma, porque sabe que por mais que seja amargo muitas vezes, ele vai fazer bem para o nosso organismo. Quantas vezes você jejua? Na semana, no mês, no ano? Ah, pastor, mas jejum é bíblico? Precisa me responder, né? Se você soubesse os benefícios do jejum, primeiro, para o seu corpo, para a sua saúde, depois, para o seu espírito. Se jejum não fosse importante, Jesus não teria, no início do ministério, jejuado 40 dias e 40 noites. O jejum para Jesus não foi um castigo no deserto, foi uma preparação. Você quer vencer as lutas espirituais na sua vida? Jejue. E Jesus ainda disse: quando jejuares, não faça como os hipócritas, que andam cabisbaixo por aí, cabelo arrevirado e semblante abatido. Ah, estou jejuando hoje. Não. Penteia o teu cabelo, te arruma, bota um sorrisão 15 para as 9 no rosto e sai dando glória a Deus. O estômago está apertando, a fome está dizendo: vai lá, faz uma boquinha. Mas você vai dizer: não, eu vou dominar sobre a minha carne. Jejue e nutra o evangelho de Cristo que foi semeado no seu coração, na sua vida. Consagre a Deus. É só um pouquinho de tempo que nós temos nessa terra, queridos. Logo nós vamos sair daqui, nós vamos para a eternidade. Lá não precisaremos mais jejuar, não precisaremos mais nos prostrar em oração, porque nós falaremos face a face, como Ele é, nós o veremos. Nós teremos a mente de Cristo, saberemos todas as coisas. Então, enquanto estamos aqui, somos imperfeitos, somos limitados, somos como uma terra rasa muitas vezes. Deixa a palavra aprofundar a terra no seu coração, porque a palavra de Deus é um martelo que esmiuça a penha. Deixa a palavra de Deus bater e quebrar essa rocha. Deixa abrir fenda nessa rocha para que a raiz entre, para que ela encontre o lençol freático lá embaixo e possa nutrir essa planta que vai crescendo na sua vida. Deixe isso acontecer. Mas e a outra parte, e a melhor parte?
a grande parte. E isso nos mostra, irmãos, que nem todos serão salvos. Por mais que alguns queiram insistir de que Deus é amor e no fim Ele não vai lançar ninguém no inferno. São pensamentos tolos. E se eu fosse um ateu ou descrente, eu no mínimo, iria dizer assim: eu não quero pagar para ver. Eu não quero pagar para ver. Porque não tem volta. Não tem um modo de sair de lá. A nossa vida é breve e o inferno está com a sua garganta aberta, só esperando aquelas pessoas que zombam de Deus. O inferno está só esperando essas pessoas tombarem para tragá-los. Jesus diz: o rico morreu e despertou no Hades, no inferno. Mas quando Lázaro, o pobre que jazia à sua porta, morreu, os anjos o acolheram e o levaram para o seio de Abraão. Então, irmãos, nós não podemos ficar balangando como ébrios. Nós temos que firmar. Temos que firmar nossos pés, firmar nossas raízes em Cristo e não deixar nada mais nos dominar nesse mundo, porque nós não sabemos o que será o nosso amanhã. De repente vem a foice. Esse campo um dia pode estar recebendo a semente, mas um dia ele vai receber a ceifa. Aquilo que foi semeado cresceu, agora vai ser ceifado. E quando a ceifa chegar, o que produziu semente vai proceder, mas o que é só palha vai para o fogo para ser queimado. Então nós precisamos permitir que nosso coração, a nossa vida seja como essa terra que recebe de bom grado a semente. Irmãos, naquela época, a semeadura que produzisse 6 ou 8 por 1 já era uma boa semeadura. 10 por 1 então era demais, era uma safra esplêndida. Mas Jesus vai dizer que parte daquela semente que caiu na terra, agora olha a diferença. A mesma terra, a mesma semente, mas uma planta produziu 100 por 1, outra produziu 60, outra produziu 30. Mas Jesus não diz assim: seja como uma ou como a outra. O importante é produzir fruto. A quantidade é Deus que vai estabelecer, mas produza. Essa terra produziu muito fruto, produziu muita semente. Sabe aquela parábola do homem insensato que olha para o seu campo e vê que ele está produzindo muito e diz assim: meus celeiros são poucos para guardar tanta colheita, vou derribá-los, vou construir outros novos e maiores, vou colher e vou guardar, e vou dizer para minha alma: alma, folga e regozija, aproveita, porque agora tu tens por muito tempo. Aí Jesus vem com outra: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado para quem será? Então não é a questão de uma abundância, é a questão de produzir. Claro que quanto mais melhor, sim, é importantíssimo, mas precisamos entender que esta terra produziu muito fruto quando ela recebeu a palavra de bom grado. Quando você recebe com alegria o Evangelho na sua vida, frutos em abundância são produzidos. Quando você abre o seu coração e deixa Cristo amaciar essa terra, não é massagear, é amaciar. E para quem já plantou sabe como é que se amacia a terra. Não é fazendo carinho nela, não, é passando o arado, cortando, virando, trazendo o que está dentro para fora, trazendo o que está debaixo escondido para cima, e que fica a vida. Esse é o preparo da terra, irmãos. Evangelho que confronta é o evangelho que faz aquilo que
chapa, carretão, vai, volta, 1 milhão de vezes, não sei quantas vezes. E aquela terra por cima, algumas ervas daninhas. De repente, o fio do arado ia passando, e a pá do arado ia atrás, arrancando aquela terra e virando. Aquelas ervas que estavam por fora, que antes era aparência, desaparece. O eu tem que desaparecer, e aquilo que estava por baixo começa a vir à tona. Enquanto o campo não estava sendo lavrado, não tinham aves. Quando o campo é lavrado, começa a aparecer os quero-quero, começa a aparecer os passarinhos, para comer aqueles insetos, para comer os nutrientes que a terra tinha escondido, agora veio para fora. Tem muita gente que não se aproxima de você, mas quando você aceita Jesus, elas se aproximam. Por quê? Porque agora você tem algo de especial para fornecer para elas. É os nutrientes que estavam escondidos, que você nem sabia que tinha. Mas às vezes o arado dava um calote assim, encontrava uma pedra, e a pá pegava aquela pedra e jogava para cima, estava lá debaixo escondida. Aí nós tínhamos a possibilidade de remover a pedra do terreno arado e jogar lá fora, porque ela não servia para nada ali no meio. Aquela raiz de árvore que estava no caminho vai revelando tudo. Deixa o Espírito Santo frouxar as terras do seu coração, para que a semente cair, e nesse frouxar a terra ele vai mostrando muita coisa boa, mas também coisa ruim, que você talvez nem sabia que estava escondido no seu coração. Mas Jesus quer limpar a sua terra, Ele quer melhorar a sua vida, Ele quer melhorar o seu caráter, Ele quer trazer ânimo para o seu coração. Não viva de aparência, do exterior não, mas lá dentro tem que ter coisa boa também. E se você tem coisa boa, deixa isso evidenciar, deixa o fruto produzir. Deixa produzir coisa boa para a sua vida, para a sua casa, para o seu casamento, para a sua família, para as pessoas com quem você se relaciona. Elas precisam ver isso em você. A semente foi lançada, e o fruto produziu. Esse fruto foi o que forneceu novas sementes para uma próxima semeadura. Esse é o mistério do crescimento do Evangelho. Esse é o mistério da expansão do reino de Deus sobre essa terra. 2000 anos de história, o Evangelho não parou de avançar. Já tentaram matar as igrejas em muitos lugares, já derrubaram cruzes da cúpula de igrejas, já fecharam portas, já tiraram fogo, já decapitaram pastores, mataram missionários, prenderam crentes, mas a semente continua sendo lançada. Quando eles ceifam, um crente aqui, outro crente nasce lá. Estão matando os cristãos na Índia, estão matando os cristãos na China, estão matando, queimando os cristãos na Nigéria, mas o Evangelho continua crescendo, porque tem uma palavra sobre esse Evangelho. As portas do inferno não prevalecerão contra essa igreja. Novas terras estão sendo alcançadas, novas sementes estão sendo geradas. Pode hoje o teu coração ser um coração cheio de espinho, pode hoje o teu coração ser um coração cheio de pedra, pode hoje o teu coração ser um terreno compacto que não recebe a semente, mas tem coração que está aberto. A semente vai germinar, a semente vai crescer, a semente vai produzir fruto, e novas almas conhecerão a Cristo, porque através da sua vida, da sua pregação, do seu testemunho, do seu caráter, novas almas serão alcançadas para o reino de Deus. Se coloque de pé nesse momento, vamos orar. Campos e mais campos vão recebendo a semente. Aleluia. As pessoas se preocupam, e em partes é preocupante. Algumas seitas, alguns movimentos religiosos estão crescendo desenfreadamente. Muita perseguição, muito esfriamento, muito mundanismo, muitas coisas que parece que vão sufocar a igreja e vão exterminá-la da face da terra.
É bem verdade que se os crentes fossem mais fervorosos, de mais oração, de mais consagração, de mais Bíblia, o reino das trevas não expandiria tanto quanto está expandindo. Mas uma coisa é certa, que eu não tenho nenhuma dúvida disso: a igreja de Jesus só vai desaparecer dessa terra quando o dono dela a vier buscar. O crescimento do reino só vai cessar quando o dono do reino mandar ceifar todas estas plantas e levar para ele. Até lá, irmãos, vai haver semente e sementeira, vai haver campo e semeador. Goste você ou não, queira você ou não, o Evangelho de Cristo continua sendo pregado. A palavra de Deus continua sendo levada adiante, seja por mim, seja por você, ou seja por qualquer outra pessoa que o Senhor levante sobre essa terra. Não um semeador, mas o semeador. Não seja um semeador, seja o semeador, seja a semeadora. Não seja mais um no meio da multidão, não seja mais um no grupo de louvor, não seja mais um no meio da mocidade, não seja mais uma no meio do círculo de oração, não seja mais um no corpo de obreiros, mas seja faça a diferença. Busque a Cristo. Não seja mais um na sua faculdade, não seja mais um lá no trabalho, não, seja o funcionário, seja o estudante, seja a pessoa que faz a diferença. Porque, irmãos, porque quando você sai de casa, você não sai de mãos abanando. Você leva consigo uma bolsa, portando semente de boas novas. Dentro do seu coração está fervendo de coisas boas para as pessoas. As pessoas estão carentes de abraço, as pessoas estão carentes de atenção, as pessoas estão carentes de amor, de compreensão, de alguém que as ajude, de uma mão amiga, sincera, que estenda para elas. Isso está em você, está em mim, está em nós. Nós somos chamados para fazer a diferença. Você, crente, foi chamado para fazer a diferença. O mundo precisa falar deste amor, precisa ouvir falar deste amor, o amor de Cristo Jesus. Não segue os seus lábios, não deixe de falar. Não faça como Jeremias, que disse: Senhor, eu sou só uma criança, eu não sei falar. Deus disse para ele: não digas que tu és só uma criança, porque tudo quanto eu te mandar você vai falar. Eu ponho minhas palavras na tua boca. Não seja como Isaías, que disse: Senhor, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E o anjo do Senhor diz: eis que esta brasa tocou os teus lábios e purificado foste. Se você já foi tocado pela brasa do altar, você já foi purificado, os seus lábios têm coisas boas para proclamar. Você tem novidade de vida para contar. Para de ficar com picuinhas, para de ficar lamentando. A vida é tão pequena, tão curta, tão breve para isso. Olhe para as coisas boas, olhe para as oportunidades que Jesus te dá, olhe para o novo dia que nasce a cada manhã. Jesus te dá o privilégio de respirar mais uma vez, de mais uma vez se sentar à mesa, tomar um café, ou ir para o seu trabalho, para os seus afazeres. Para que ficar preso às coisas do passado, às falhas, aos erros, às limitações, quando tem muito trabalho para fazer? Há um mundo esperando você pregar o Evangelho. Há uma terra sedenta para receber essa semente. Leve essa semente aos corações necessitados, e o Espírito Santo de Deus fortalecerá o seu coração. Nós não fomos gerados de qualquer maneira, nós não fomos gerados de qualquer forma. Pedro escreve na sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 22: purificando a vossa alma na obediência à verdade,
para amor fraternal não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para todo o sempre. Porque toda carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Não é a minha glória, não é o meu eu, é Ele, é dele, é para Ele, é tudo dele. Glorifique a Deus na sua vida e no seu corpo. Vamos orar, queridos, nesta noite, nesta oportunidade. Se você que está aqui deseja entregar a sua vida para Jesus, deseja conhecer esse amor, deseja ser essa terra que recebe com alegria a semente do Evangelho, levante a sua mão, eu quero orar por você. Se você deseja que essa semente produza fruto dentro de você, e você quer ser uma pessoa diferente, ter uma vida mudada, transformada, dê esse passo para Cristo neste momento. Faça aquilo que Deus tem para você fazer sobre a face desta terra. Se você parou na caminhada e deseja retornar, está afastado da presença do Senhor, hoje é noite de retorno, hoje é noite de conserto, hoje é noite de renovar a aliança com Cristo. Não perca esta oportunidade, dê esse passo para Jesus. Se temos alguém, sem demora, eu quero orar por você. Se não temos ninguém, que o Senhor conceda uma nova oportunidade. Para você que de alguma forma a palavra falou, se você deseja vir à frente do altar, receber esta oração, pela imposição de mão dos obreiros, vem à frente. De alguma forma, talvez a palavra falou com você: pastor, meu coração está igual da pedra, está igual do caminho, está igual o dos espinhos, e eu preciso de oração para vencer tudo isso. O Senhor nessa noite quer limpar esse terreno. Ele vai arrancar essas ervas daninhas, Ele vai lançar para longe, Ele vai amaciar essa terra, Ele vai transformar esse caminho batido, pisoteado, em uma terra fofa novamente. Aleluia. Sua vida vai se transformar. Você será mudado, transformado pelo poder da palavra de Cristo Jesus. Vamos orar juntamente com os jovens que vieram à frente aqui. Estenda sua mão neste momento e fale com o Pai. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, nesta noite, porque a Tua palavra fala conosco e nos confronta. A Tua palavra é viva, eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela também é essa semente que gera fruto em nosso coração. Olha por cada jovem que está aqui diante do Teu altar, Senhor, essas vidas que estão na Tua presença. Fortalece seus corações, suas mentes. Anime-os, Senhor, para estar na Tua presença e receber de bom grado a Tua palavra como semente que germina, não uma semente ineficaz, não uma semente corrompida, não uma semente que não traz mais frutificação, mas uma semente fértil, uma semente que germina e produz fruto a 100, a 60 e a 30. Abençoa, Senhor, a caminhada dos Teus filhos como missionários e missionárias sobre a face desta terra, para que o Teu nome seja glorificado